Uma colônia aleatória na Anatólia. Capital do grande Império Romano. Capital de um império decadente que só tem uma cidade a seu controle. Capital do último califado islâmico. Esta é a Nova Roma. Esta é Bizâncio. Esta é Constantinopla. Esta é Istambul. Nobres cavaleiros, belas donzelas, eu sou o legionário pernambucano. Hoje iremos falar sobre a tão famosa Constantinopla, ou conhecida atualmente como Istambul. Istambul, antes de Constantinopla, esses vários nomes, ela é localizada no Estreito de Bósforo, e ela é a única cidade do mundo que se localiza em dois continentes ao mesmo tempo, que no caso é o continente europeu e o continente asiático, o Oriente Médio. E o Estreito de Bósforo, onde Istambul é localizada, ela é responsável por conectar o mar Mediterrâneo, o Mar Negro, com o Mar de Mármara. E bem, como começa a história de Istambul? E por que eu estou fazendo a história de Istambul? Não me pergunte. Bom, mas enfim. Istambul nem sempre teve esse nome. Como eu já mostrei no início do vídeo, ela já teve vários nomes, desde Bizâncio até Istambul, que é o nome atual. Bom, vamos começar por Bizâncio. A história de Istambul começa como Bizâncio. O que acontece é que o período da Grécia Antiga não se limitava somente à Grécia, porque as cidades gregas, elas tinham colônias. Sim, o colonialismo não surgiu no século XVI. Ele já era muito mais antigo que a descoberta de Colombo em 1492. Existiam colônias gregas na Itália e principalmente na Anatólia. A Anatólia que é a região onde atualmente se localiza a Turquia. A Turquia que tem posse de Istambul e que por muito tempo teve sua capital, a cidade de Istambul. Bom, Bizâncio foi fundado no ano de 658 a.C. Repito, 658 a.C. Então não é uma cidade meio um pouco recente, meio um pouco nova. E bom, essa cidade, ela passou pela posse de vários povos, dentre eles os persas e depois os macedônicos com Alexandre o Grande. Mas o que importa é que depois de certo tempo, essa cidade, Bizâncio, ela passou por domínio do Império Romano, que foi simplesmente o maior império da história. Não em questão territorial, mas em questão de importância. O Império Romano foi bastante importante para a história do mundo. Não é à toa que ele foi o berço da civilização ocidental junto da Grécia Antiga, como eu já falei, e da religião católica. Mas enfim, o que importa é que lá para os tempos do fim da decadência do Império Romano, o imperador Constantino mudou a capital do Império Romano de Roma para a cidade de Bizâncio. A cidade de Bizâncio, que ele deu um novo nome. O nome dessa cidade agora seria Nova Roma. Porém, após a morte de Bizâncio, Constantino, a cidade ganhou o nome de Constantinopla, em homenagem a esse imperador que mudou a capital do Império Romano de Roma para Bizâncio, agora Constantinopla. Enfim, ocorre então a divisão do Império Romano entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E bom, o Império Bizantino, o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, né? Ele ainda tentaria recriar o Império Romano por volta do século V, VI, porém eles acabariam fracassando. E ainda mais, eles teriam um novo inimigo para eles terem que enfrentar, que no caso seriam os califados islâmicos. No caso, os árabes, os muçulmanos. Estes que tomariam grande parte do território bizantino ao longo dos tempos. Eles tomaram, por exemplo, o Egito, que era uma província do Império Romano e depois se tornou província bizantina. O norte da África, que não era todo dominado pelo Império Bizantino, mas era quase.
Chegou a ter dominado a Sicília, se eu não me engano. Tinha um califado na Sicília, se eu não estiver enganado. Dominou Malta, dominou a região do Levante, incluindo Jerusalém, o que geraria as cruzadas. Mas o que importa é que o que acontece é, mas o que importa é que os islâmicos, eles se expandiriam também pela Anatólia. E grande parte da Anatólia seria conquistada pelos muçulmanos. Mas não eram os muçulmanos árabes exatamente. Eram sim os turcos. E não, os turcos não são árabes. Os turcos, eles são um povo de origem mongólica. Eles seriam parentes dos mongóis. Teriam surgido na Mongólia, no extremo Oriente, lá na Ásia. E teriam ido até a região do Oriente Médio, onde teriam fundado na Anatólia o Sultanato de Gihun. Por esse sultanato ele foi destruído, se desfez. E do Sultanato de Gihun, uma das tribos que se fez após a queda do Sultanato de Gihun, veio a tribo dos turcos, os otomanos, liderados por Osman, que teve um sonho em que ele via uma árvore que dominava 3 continentes, Europa, Ásia e África. E ele entendeu que a árvore simbolizaria um império que ele deveria formar, um império que seus descendentes deveriam formar. Então, na reta final do Império Bizantino, seu principal inimigo seriam os otomanos pelo domínio da Europa. E o que acontece é que depois de certo tempo, os otomanos haviam conquistado quase todo o território bizantino. Eles só não haviam conquistado justamente Constantinopla, a capital. E então, tinha certa lenda ou certo boato de que Constantinopla iria cair para os otomanos somente no dia em que a lua não brilhasse no céu. Então, no dia 24 de maio, houve um eclipse lunar. A lua não brilhou durante a noite e o sultão otomano na época, Maomé II, ele tomou coragem e deu um último ataque a Constantinopla, conquistando a cidade e matando o rei de Constantinopla, o imperador bizantino, Constantino X, dando assim fim ao Império Bizantino. De 1453 até 1922, a cidade de Istambul seria a capital do Império Otomano. Inclusive, Istambul significa cidade ou centro da cidade. E bem, o problema é que após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1922, o Império Otomano deixou de existir, mas não foi por invasão e tal. Foi meio que foi por causa da derrota otomana na guerra. Teve o Mustafa Kemal, que ele fundou a República da Turquia, ele aboliu a monarquia turca e estabeleceu uma república. E tirou a capital da cidade de Istambul para a cidade de Ankara, mais para o interior da Turquia. E desde então, Istambul, por mais que fosse ainda a maior cidade da Turquia, não era mais a capital. E para falar a verdade, muita gente ainda acredita que Istambul é a capital da Turquia, mas não, é Ankara. Eu, pobre, só descobri que Ankara era a capital da Turquia e não Istambul só depois de muito tempo, só depois de muitos anos. Bom, mas enfim, esta é a história de Istambul. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem, dê um like, se inscreva no canal, comente qualquer coisa que eu vou ficar feliz só porque tem um mero comentário. Bom, mas enfim. Tchau.